queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para iniciar uma nova lição, um novo trimestre que se inicia, que tem como nova lição: igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então essa aqui é a nova lição do novo trimestre que nós estamos iniciando neste momento. Como nós não estamos podendo fazer os cultos normais, devido a esse problema que a nossa nação está enfrentando, o nosso pastor pediu para fazermos através das redes sociais, e assim nós vamos fazer. Estamos dando início a esta nova lição e nós vamos começar o primeiro trimestre com a lição de número 1, que tem como tema Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Então essa é a primeira lição, que tem como texto áureo Efésios capítulo 1, versículo de número 2, que diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática vai dizer: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, você que tem lição e você que não tem lição, a leitura bíblica em classe, ela está inserida no livro de Efésios, no capítulo de número 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e os versículos do 1 ao 7. Os objetivos específicos são 3, o objetivo geral é 1, mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios, e os objetivos específicos, como eu disse, 3, o primeiro é apresentar a autoria e a data da epístola, o segundo é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, e o terceiro é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então esses são os 3 objetivos específicos. E a leitura bíblica em classe, eu quero aqui ler, nós vamos fazer um resumo desta lição, mas nós vamos aprender de Deus através desta carta. A leitura bíblica em classe nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas e profetizavam. E estes eram uns 12 varões. Então aqui está a leitura bíblica em classe. Nós vamos agora entrar na lição, na introdução da lição. Como eu já disse, vamos resumir a lição através deste vídeo, mas nós vamos aprender com este apóstolo e com esta carta que ele escreveu aos Efésios.
Introdução vai dizer assim: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. O tópico 1 vai nos falar sobre a autoria e data. A autoria e data. A autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, Paulo ele vai iniciar a carta aos Efésios relatando sobre a autoria da carta, sobre quem escreveu a carta, e ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele declara a sua identidade na carta. Então, quando você lê a carta aos Efésios no capítulo 1 e no versículo de número 1, Paulo vai começar identificando quem foi o autor da carta, que foi o próprio Paulo, quem escreveu esta carta. Todos nós sabemos que Paulo ele escreveu 13 epístolas. Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas, e destas 13 está inserida a carta aos Efésios. O tópico 2, subtópico 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Como eu já disse, Paulo ele vai escrever 13 cartas. Dentre essas 13 cartas está incluída a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é de sua autoria apostólica e ele se identifica nas cartas como Paulo, e ele vai reivindicar a sua autoria apostólica. E o comentarista da lição vai nos dizer assim, isto é, ou seja, Paulo era apóstolo não pela vontade dos homens, não escolhido por homens, mas sim escolhido por Deus. Então Paulo ele vai deixar claro que ele se tornou apóstolo, ele foi chamado para o apostolado, não foi por homens, mas Paulo ele foi chamado, separado, escolhido para esta função, para esta tarefa, pelo próprio Deus. Se você ler Gálatas, no capítulo de número 1 e no versículo de número 15, olha o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1 e 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe
me separou e me chamou pela sua graça. Então Paulo, ele vai nos falar aqui que ele foi separado por Deus para esta missão, para este chamado, desde o ventre de sua mãe. Paulo foi escolhido por Deus e não por homens. Efésios capítulo 4, versículo 11, olha o que ele diz: e ele mesmo, ele quem? Deus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então é Deus quem escolhe. Deus escolhe, Deus separa, Deus escolhe uns para profetas, outros para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas e daí por diante. Deus quem escolhe. Paulo está dizendo: olha, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, ou seja, foi Deus quem me escolheu para essa função e não homem. Eu me lembro de João capítulo 15, versículo 16, quando Jesus diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Então, antes de a gente achar que somos alguma coisa, nós precisamos entender que foi Jesus, pela sua misericórdia, que nos escolheu. Antes de nós escolhermos servir a Ele já havia nos escolhido desde o ventre de nossa mãe. Como Paulo diz, ainda no ventre de minha mãe Ele me separou. Então a assinatura apostólica, Paulo vai aqui reivindicar a sua autoria apostólica com a ressalva: ele é apóstolo pela vontade de Deus. Amém? O subtópico 3 vai dizer assim: uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Então, a carta aos Efésios, ou a epístola aos Efésios, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Foi uma carta escrita quando Paulo estava no cárcere. É por isso que quando você lê a carta aos Efésios, você vai ver por várias vezes Paulo se identificando como o prisioneiro de Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Por quê? Porque Paulo está se referindo ao lugar em que ele está. Ele estava preso, e mesmo preso, Paulo vai escrever esta carta, que, como diz no início, é considerada a rainha das epístolas. É uma carta muito linda, é uma carta muito rica, é uma carta que nos traz muitos ensinos. Mas Paulo vai escrever a carta aos Efésios quando ele está em prisão. Paulo, ele vai escrever 4 cartas quando ele estava preso. Primeira carta que ele vai escrever a carta aos Efésios, ele vai escrever a carta aos Colossos, ele vai escrever a carta aos Filipenses e ele vai escrever a carta a Filemon. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Essas 4 cartas Paulo ele escreveu quando ele estava preso em Roma. Carta aos Filipenses, Paulo escreve para agradecer as ofertas que essa igreja tinha enviado, tanto para ele quanto para os necessitados. Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo escreve agradecendo as ofertas que os irmãos enviavam, tanto para ele, para suprir as suas necessidades, quanto para os necessitados.
A carta aos Colossenses, Paulo ele escreve para os colossos sobre a prática da fé, sobre a prática da fé, uma vez que foram salvos e iluminados pela palavra de Deus. Então, quando Paulo escreve aos Colossos, Paulo escreve falando sobre a prática da fé. Quando Paulo escreve a carta a Filemon, que essa carta ela é muito linda, Paulo escreve a Filemon, que era um amigo de Paulo. Ele vai escrever a Filemon pedindo para que Filemon receba de volta Onésimo. E quem era Onésimo? Onésimo era um escravo que pertencia a Filemon. E esse escravo, por nome de Onésimo, ele vai conhecer a Cristo através da vida de Paulo. Quando Paulo estava preso, eles estavam em cárcere, segundo alguns escritores. Paulo vai pregar o evangelho para Onésimo, Onésimo se converte a Jesus. Aí Paulo agora vai escrever a carta a Filemon dizendo: Filemon, receba Onésimo de volta. Onésimo se converteu, Onésimo agora é um cristão, Onésimo agora é um dos nossos. E pela lei da época, quando um escravo fugia, se ele retornasse para a casa do seu senhor, quando um escravo fugia, se ele retornasse para a casa de seu senhor, ele deveria morrer. Ou se o seu senhor o resgatasse, ele teria que morrer, porque era lei. Por isso que quando Onésimo se converte, Onésimo escravo se converte, se ele retornasse para a casa de Filemon, que era seu dono, ele corria o risco de morte. Aí Paulo escreve a carta pedindo: Filemon, recebe Onésimo de volta, receba ele agora é crente, ele agora é um cristão, ele agora serve a Jesus. Então ele vai escrever a carta a Filemon, relatando sobre a vida de Onésimo, sobre a restauração de Onésimo para o seu lar. Então, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon foram cartas escritas pelo apóstolo Paulo quando ele estava em prisão. O tópico 4, subtópico 4, data. Qual foi o ano que Paulo escreveu a carta aos Filipenses? Meus irmãos, Paulo ele vai escrever a carta aos Filipenses no ano de 61 e 62 aproximadamente depois de Cristo. No ano 61 e 62, Paulo ele escreve a carta aos Efésios. Vamos para o tópico 2, vamos para o subtópico, o tópico 2, melhor dizendo, que vai falar sobre os destinatários desta carta. Destinatário da carta. Primeiro, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050, tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia. A cidade de Éfeso ela tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Então era uma cidade muito grande, 500 mil habitantes, uma cidade muito grande, uma cidade muito religiosa e uma cidade muito rica. O comércio era muito forte na cidade de Efésios. Era uma cidade muito próspera, muito rica, muito poderosa, vamos dizer assim. E o seu comércio, ela girava em torno de sua religião. Como assim, irmão Elvis? Quando o subtópico 2 aqui vai falar sobre a religiosidade de Éfeso, nós vamos ver que na cidade de Éfeso havia um grande templo, o templo à deusa Diana. E este templo ele era construído em mármore.
A Bíblia, a lição aqui vai nos dizer que a cidade de Éfeso, a sua rua principal, ela era em mármore, e o templo à deusa Diana também era em mármore. Quando nós vemos a rua principal e o templo à deusa Diana, que era a deusa dos Efésios, conhecida como Deus da fertilidade, era construído em mármore. Mármore vai falar em riqueza. Então era uma cidade rica, poderosa, e a religiosidade em Éfeso era muito forte, porque eles adoravam a deusa Diana, conhecida como a deusa da fertilidade. Era a deusa adorada em Éfeso. Eles reverenciavam a deusa Diana, eles adoravam a deusa Diana. Por isso que quando Paulo chega em Éfeso pregando contra a idolatria, há uma revolta do povo, porque Paulo vai falar de um Deus todo-poderoso, de um Deus criador dos céus e da terra, e ele vai contra a adoração a Diana, contra a idolatria. É por isso que há uma revolta. E quando nós lemos esta lição e nós entramos na história da cidade de Éfeso, nós vamos ver que os cidadãos de Éfeso, a sua economia girava em torno de sua religião. Por quê? Porque eles vendiam nichos. O que eram nichos? O que eram nichos? Nichos eram miniaturas em templos, eram miniaturas do templo da deusa Diana, que eles faziam em prata, eles faziam em barro, eles faziam de várias formas, e eles vendiam esses nichos e eles lucravam muito dinheiro. Então, a idolatria da cidade, a religiosidade da cidade, o Deus adorado na cidade, eles ganhavam muito dinheiro através dos seus nichos em miniatura. Por isso que Paulo chega pregando contra a idolatria, pregando que há um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que esse Deus não aceita ser adorado por nenhum outro Deus, não aceita nenhum outro Deus em seu lugar. Os cidadãos de Éfeso vão se revoltar contra a pregação de Paulo, porque Paulo chega pregando justamente contra a idolatria, Paulo chega pregando justamente contra o Deus ou a deusa que era adorada pelos Efésios. Então eles ganhavam muito dinheiro através da sua religiosidade, da sua idolatria. E Paulo, ele vai ter a coragem, a ousadia de chegar na cidade de Éfeso e pregar sobre um Deus todo-poderoso. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 19, a partir do versículo 27 ao 29. Você leia o capítulo 19 de Atos, que você vai entender a missão, vamos dizer assim, de Paulo na cidade de Éfeso. O subtópico 3, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores por um período de 3 anos. Atos 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo ele vai encontrar ali 12 discípulos. Acredita-se que quando Paulo chega em Éfeso, ele já encontra alguns irmãos servindo a Jesus. Acredita-se que quem iniciou o trabalho em Éfeso foi algum dos irmãos que se converteram a Cristo no dia de Pentecostes. Nós vamos ver que no dia de Pentecostes tinham pessoas de várias cidades, de várias regiões. Então muitos daqueles, quando Paulo prega, quando Pedro, melhor dizendo, prega, milhares de pessoas se convertem, e acredita-se que dentre essas pessoas que se converteram, havia pessoas de Éfeso, e eles foram para Éfeso, e ali eles começaram
iniciaram o trabalho. Por isso que quando Paulo chega, ele vai encontrar ali 12 discípulos, e na igreja de Éfeso, ela vai ter vamos dizer assim, a oportunidade, ela vai ter o privilégio de ter muitos líderes importantes passaram por esta cidade. Você vai ver que Apolo, ele foi um dos pastores de Éfeso. Você vai ver que Priscila e Áquila, eles foram também pastores em Éfeso, pastorearam a igreja de Éfeso. O próprio Timóteo, ele aprendeu nos pés de Paulo, assim como Paulo aprendeu nos pés de Gamaliel. Timóteo, ele foi discípulo de Paulo, ele aprendeu com Paulo, e Timóteo também, ele pastoreou a igreja em Éfeso. E segundo o bispo grego Irineu, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Então olha os pastores que passaram por esta igreja, pessoas preparadas, pessoas capacitadas pastorearam a igreja de Éfeso. Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo e o apóstolo João. Subtópico 4, a saudação epistolar. A saudação é muito breve. Dentre todos os escritos de Paulo, ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, segundo alguns intérpretes, eles consideram que a epístola era uma carta circular. Por que eles consideravam a epístola aos Efésios como uma carta circular? Pelos tratados da carta. Paulo não escreve a carta aos Efésios tratando de problemas específicos. Paulo escreve a carta fazendo tratados que cabem às igrejas de todos os tempos. Paulo, ele escreve a carta aos Efésios tratando de vários assuntos. Paulo, ele trata sobre relacionamento uns com os outros. Paulo, ele trata sobre relacionamento familiares, compreender a importância que a salvação vem dos judeus, mas que nós somos eleitos. Paulo, ele vai falar sobre dons ministeriais, sobre batalha espiritual no capítulo 6, revestir de toda a armadura de Deus, os irmãos conhecem, versículo 10 em diante. Falar sobre pontos importantes para todas as igrejas em todo o tempo. Então, esta carta aqui, os assuntos contidos nela, tanto serviram para a igreja daquela época, como ela é aplicada nas igrejas hoje. Assuntos muito importantes, apesar de ser uma carta pequena, contendo apenas 6 capítulos, mas é uma carta muito rica em vários assuntos. Paulo vai falar nesta carta. Então, é uma carta muito importante para as nossas vidas. Vamos para o tópico 3. Vamos para o tópico 3, que diz assim: propósito e mensagem. Propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões.
Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre essa premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, resumindo, o propósito desta carta era considerar essa tratativa de atender às muitas necessidades da igreja sobre um aspecto pastoral. A mensagem, subtópico 2. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos